Olá, queridos, graça e paz. Quero pedir a você que está aí nos assistindo para curtir, compartilhar o nosso canal. Faça o seu comentário, é muito importante saber como está chegando aí na sua casa, né, os nossos vídeos, né, as nossas mensagens. É muito importante a gente estar vivendo esse link, estamos juntinhos nesse momento onde a gente está separado de corpos, mas acompanhando, né, através desses vídeos, dessas mensagens que têm chegado à sua casa. E eu quero te pedir uma coisa, nós vamos passar aqui embaixo né, os nossos links, e queria que você ficasse muito atento, porque você que deseja continuar contribuindo com essa obra, com as suas doações, nós temos aqui o nosso QR Code, nós temos a nossa linha bancária, né, que você pode fazer por transferência pela PagSeguro, e também temos o nosso telefone. Como é que funciona pelo telefone? Você liga para esse telefone, você vai fazer um pedido ou por WhatsApp, expondo o valor que você queira, e nós vamos gerar um boleto. A tesouraria gera um boleto e te envia esse boleto, e você pode pagar esse boleto em qualquer banco, casa lotérica. Talvez fique mais fácil para você que tem um pouco de dificuldade. E eu quero também deixar aqui, que vai passar aqui embaixo, nossos testemunhos. Teu testemunho é muito importante, né? Daquilo que Deus está fazendo através da mensagem, o que Deus está levando para a tua casa, como isso está acontecendo na tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração nesses dias, através das mensagens que estão sendo ministradas nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor está realizando coisas maravilhosas na tua vida, mas você compartilhar conosco é muito edificante para a nossa vida, né? Saber o que Deus está fazendo por você e pela sua família. Queridos, e nós também temos os nossos links de pedido de oração, né? Você pode fazer aí pelo nosso site, né? Você pode entrar lá no nosso e-mail e pedir lá, fazer o seu pedido de oração, mas também tem o nosso telefone. Você pode mandar por via WhatsApp, e nós vamos estar intercedendo pela tua vida, nós vamos estar orando pela tua vida, e com certeza Deus tem preparado o melhor para você e para a sua casa. Querido, vamos para a nossa programação, que Deus te abençoe muitíssimo. Boa noite, a paz do Senhor. É uma satisfação entrar no seu lar novamente. Gostaria que você já chamasse a família toda para a gente começar a se reunir nesse período de louvor, nesse período de adoração. Eu gostaria de pedir aos irmãos que fechassem os olhos. Nós iremos levantar uma oração agora nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por o Senhor nos ter colocado de pé com saúde, Senhor. E Pai querido, Pai amado, eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor venha entrar, ó Deus, em cada lar, ó Deus, nessa noite, ó Pai. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, tirar tudo aquilo que não te louva, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, fazer, Senhor, um reboliço, ó Deus, em cada família, Senhor. E Pai querido, que nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar em cada mente, ó Deus, em cada coração, ó Deus, acalmando, ó Pai, tirando, ó Deus, toda a ansiedade, ó Deus, que o mundo, ó Deus, está, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor cuida de nós, ó Pai, e nós te pedimos, ó Deus, Pai querido, como o Senhor fez, ó Deus, no povo do Egito, ó Pai, que o seu sangue, ó Pai, que o sangue do Cordeiro, ó Pai, possa estar em nossas casas, ó Deus, nos guardando e nos livrando, ó Deus, de todo o mal, ó Pai. Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, tomar, Senhor, a direção de nossas casas, ó Pai, que o Senhor possa conduzir, ó Deus, a nossa vida por completo nesse período, ó Pai, e Pai querido, que o Senhor venha dar, Senhor, discernimento, ó Pai, para que nós venhamos estar, Senhor, buscando mais e mais de Ti, Senhor. E Pai querido, que nós, Senhor, nesse momento, ó Pai, que realmente nós consigamos, ó Deus, nos encontrar na Tua presença, ó Pai. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, guardar, Senhor, todas essas mentes ociosas, ó Deus. Não deixe que os Teus filhos, ó Pai, venham seguir caminhos, ó Pai, que não condiz ao seu, ó Deus. Que o Senhor venha guardá-los, ó Deus, a mente, ó Pai, e o coração, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, amém, ó Pai. Ao que estar assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, ao
está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso está sentado no trono. Declare ao Senhor nessa noite na sua casa. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia.
recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero
Aleluia, glória a Deus. Você está alegre nessa noite, querido? Você está feliz nessa noite? Nós estamos muito felizes por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer, amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 19, amém? Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 16. 16 e 17, amém? Eu quero profetizar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Eu quero profetizar uma palavra de vitória sobre a tua vida. Que Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o favor de Deus esteja sobre os teus filhos, sobre o teu esposo, a tua esposa, sobre os teus netos. Que a graça de Deus, o favor de Deus esteja sobre ti. Amém? Vamos ler Êxodo, capítulo 19, versículo 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Amém? A palavra do Senhor nos conta que Deus, ele reúne o povo. Deus, ele fala com Moisés: olha, reúne todo o povo, porque eu quero falar com o povo, eu quero passar para o povo algumas leis que eu tenho no meu coração. Eu quero passar para o povo como eles vão viver agora mediante a uma nova vida. Era um povo escravo, era um povo que vivia debaixo do chicote, debaixo da chibata de Faraó. Era um povo que não sabia muito bem como lidar com a liberdade. E agora Deus os tira do Egito, Deus os faz caminhar pelo deserto, e nesse deserto Deus quer dar a eles leis, forma de que eles pudessem viver uma vida com o próprio Senhor, uma forma de reaproximá-los, regras de vida. E Deus fala com Moisés: Moisés, reúne todo o povo. E ele começa dizendo a Moisés lá no versículo 5, que se o povo diligentemente, ou quer dizer, cuidadosamente, ouvir a voz do Senhor e guardar o seu conserto, então aquele povo seria propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é do Senhor. Deus começa esse capítulo dizendo que o que ele iria dizer ao povo, se eles guardassem o seu coração, se eles guardassem, se eles ouvissem cuidadosamente, Deus faria deles sua propriedade peculiar. Seria um povo seu, um reino sacerdotal, um povo santo. Era isso que Deus queria fazer de um povo escravo. Deus queria fazer um povo sacerdotal, um povo santo. De um povo cativo, Deus queria fazer a sua propriedade, a sua família, o seu povo. Deus queria tirar eles do poder de Faraó, do poder da escravidão, e dar a eles uma casa com um pai. E isso é o que Deus tem feito sobre a nossa vida. Deus nos tirou do lamaçal do pecado, Deus nos resgatou do pecado ao qual vivíamos, nos resgatou, amém, irmãos, do cativeiro onde estávamos, e nos deu um pai, nos deu uma família, nos deu a liberdade de podermos entender quem é Ele e o que Ele pode fazer, e dentro disso temos vivido como filhos e filhas de Deus. Mas o capítulo continua e Deus diz que quer falar com todo o povo, mas Ele dá algumas regras inicialmente ao povo. E a palavra nos conta que quando Deus ia visitar o povo, toda vez que Deus ia falar com Moisés no cume do monte, acontecia algumas coisas que o próprio Moisés vai falar que eram assombrosas aos olhares humanos.
Aconteciam trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte. Quando Deus se manifestou no arraial naquele dia, Ele se manifestou de uma tal forma que estremeceu todo o povo que estava no arraial. A terra tremeu. E todo o monte onde Deus se manifestou, tão grande era a glória, a presença de Deus, tão grande era o poderio do Senhor, que quando Ele se manifestou, sentiram-se tremores no monte, sentiram-se tremores no arraial, sentiram-se tremores na terra. Trovões, relâmpagos cobriram todo o monte. E ali Deus falava com Moisés. O que eu quero nessa noite que Deus tem falado ao meu coração é que quando nós avançamos para o capítulo 20, Deus começa a dar a Moisés os 10 mandamentos. E Ele começa a dizer: olha, dá ao meu povo que eles precisam honrar o seu pai e a sua mãe, que eles precisam descansar no 7º dia, que eles não podem adulterar, que eles não podem furtar. Deus começa a dar a eles mandamentos. Mas tem uma coisa que Deus queria dar a eles além dos mandamentos, que era a sua presença. Além dos mandamentos, Deus queria dar a eles a sua presença. Deus queria falar com eles, assim como Deus falava com Moisés. Deus fala com Moisés: Moisés, agora reúne todo o povo, porque eu quero falar com eles. Só que o povo tinha visto, irmãos, aquela manifestação de Deus. O povo tinha visto que aonde Deus se manifestava, haviam trovões, haviam relâmpagos, a terra tremia. E naquele momento que Deus fala que quer falar com o povo, face a face, frente a frente, o povo vira e fala para Moisés, no versículo 18 do capítulo 20, eles vão falar: e viu os trovões, e os relâmpagos, e o som da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Quando o povo viu a manifestação de Deus, quando o povo viu a manifestação da glória de Deus, no cume do monte, eles se retiraram, porque eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo daquela manifestação e eles se retiraram, eles foram para longe. E a Bíblia avança dizendo, no versículo 19, que eles falaram para Moisés uma coisa, irmão, que dói muito no meu coração e que eu preciso ficar atento todos os dias. Eles falam para Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale conosco, Deus, para que não morramos. Eles entendem que aonde Deus se manifesta era tão santo, era tão santificado aquele lugar, que eles não poderiam chegar, e eles têm medo de morrer. Eles têm medo, Deus os chama, mas eles têm medo de irem até aquele lugar, porque eles entendiam que aquele lugar era um lugar santo ao Senhor. E pela santidade do Senhor ser tão grande, tão poderosa, eles tinham medo de morrer. E eles viram para Moisés e falam: Moisés, então você vai escutar de Deus, e você vai falar conosco o que Deus quer falar. Praticamente, irmão, faltou a eles coragem, porque se Deus os chamou para estarem lá, Deus iria garantir a sua ida e a sua volta para as suas casas. Mas a grande questão é que eles se acovardaram, porque eles entenderam que eles não tinham condições de estar ali naquele lugar. Porque quando você vai avançar os capítulos, quando você vai avançar aquilo que Deus vai fazer na vida do povo, você vai ver que aquele povo era um povo de 2 corações, de 2 caminhos. Eles já haviam reclamado na frente do Mar Vermelho, eles já haviam agido com injustiça com Deus. Outro momento, Moisés demora muito, e eles fazem um bezerro de ouro, eles fazem um Deus para si, um ídolo para si. Então eles reconheciam que eles não podiam estar diante de Deus daquela forma, com aquele coração. Por isso eles tiveram medo e falaram: Moisés, fala tu conosco, porque se nós formos até Deus, é certo que nós vamos morrer. Eu quero falar contigo que nesses dias, irmãos, independentemente se estamos em casa, se estamos fora das 4 paredes, se estamos longe da vista de um pastor, da vista de um líder de célula, nós precisamos continuar buscando a santificação em Deus.
Porque o lugar aonde Deus está, o lugar aonde Deus habita é santo. O lugar aonde Deus se revela é um lugar santo. E duas coisas vão acontecer: ou nós vamos ter medo de Deus se revelar, e Deus revelar o que Ele quer, e Deus revelar a sua vontade, ou Ele não vai se revelar a nós. Por quê? Porque falta em nós a santidade a qual nós devemos buscar. E quando nós falamos de santidade, irmão, nós não estamos falando do tipo de roupa que você veste, nós não estamos falando do tipo de brinco que você usa, não estamos falando sobre isso, mas estamos falando sobre um coração contrito, que busca de dia e de noite a sabedoria do Senhor, busca de dia e de noite a revelação de Deus, busca de dia e de noite se amoldar ao caráter de Cristo. Quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de Romanos capítulo 12, versículo 2. Mudar a tua mentalidade, mudar aquilo que você pensa, quem você é, voltar à essência, viver o Gênesis perfeito de Deus para a tua vida. Quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de um Deus que é grande, que é poderoso, que é amoroso, e que entregou o seu único filho para morrer no meu e no teu lugar. Mas agora, o que nós vamos fazer com isso? É a pergunta. O que nós vamos fazer com isso? É a pergunta que nós temos que responder nos dias de hoje. É a pergunta que nós precisamos responder no dia de hoje. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, o escritor de Hebreus, ele vai dizer algumas coisas que são muito salutares para os nossos dias. Ele vai dizer no versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de nenhuma raiz, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha o que o escritor de Hebreus vai dizer no versículo 18: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido de trombeta, e a voz das palavras, ao qual os que ouviram pediram que não lhe falasse mais, porque não podiam suportar o que lhe mandavam. Hebreus está dizendo assim: olha, o padrão moral de vocês, o padrão de santidade de vocês não é menor do que o que Deus exigia do povo lá atrás. Vocês não têm um monte palpável, como foi no Monte Sinai, quando Deus se manifestou ao povo de Israel. O monte hoje não é palpável. Nós não vemos hoje, irmão, o monte aceso com fogo. Nós não vemos a escuridão dos relâmpagos. Nós não vemos as trovoadas. Mas Deus, Ele ainda é santo, e a sua santidade ainda impera sobre a terra. Irmão, nós não podemos tocar o monte palpável, mas Deus cobra de nós o mesmo que Ele cobrava antes. Santidade, santificação. Ele ainda cobra de nós, irmão. E ele vai dizer, versículo 21, e tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da expiação, que fala melhor do que a de Abel. O escritor está dizendo: houve uma aliança anterior,
Mas essa nova aliança, ela é melhor. E ela se deu pelo Cordeiro, Jesus Cristo. Agora, o que Deus cobra de nós, irmão, o que Deus requer de nós, é que mesmo não vendo o manifestar dos trovões, dos relâmpagos, o cume do monte acendendo, precisamos entender que Deus ainda deseja manifestar a sua presença no lugar aonde nós estamos. E talvez não estejamos buscando a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, porque sabemos que vamos o encontrar. Às vezes nós não buscamos a Deus de todo o nosso coração, porque já sabemos aquilo que Deus vai falar e aquilo que Deus vai fazer. Como aquele povo, eles não queriam entrar aonde Deus falava, porque eles reconheciam seus pecados, eles reconheciam que Ele era, e aquilo lhe deu medo, porque eles poderiam morrer. Irmão, deixa eu te falar, não deixe o medo te travar, não deixe o medo te travar, não deixe ele te travar ao ponto de você não descer mais profundo naquilo que Deus quer fazer e falar na tua vida. Ora, você já sabe o que Deus tem falado nesses dias. Você tem escutado a voz de Deus nesses dias? Você tem escutado o que Deus tem falado ao teu coração através da palavra? Irmão, continue mergulhando. Continue mergulhando, porque quanto mais você mergulhar, quanto mais você buscar, quanto mais intensidade você der a tua vida de santificação ao Senhor, mais Deus vai se revelar. Eu fico pensando, aquele povo teve uma oportunidade, irmão, tremenda. Aquele povo teve uma oportunidade que quase ninguém mais teve. Aquele povo teve uma oportunidade, irmão, que muitos de nós não vamos ter. Mas eles decidiram não entrar naquele lugar, não adentrar aonde Deus estava e ouvir o que Deus falaria com eles face a face, por medo. E muita gente hoje tem tido medo de ter um verdadeiro envolvimento com o Senhor, de verdadeiramente se dobrar ao Senhor, de entregar completamente a sua vida. Alguns porque dizem que ainda não é a hora, outros porque dizem que não é o tempo, outros porque sabem que isso requer, irmão, uma abertura de mão, um sacrifício muito grande. Irmão, você ouvir o que Jesus fala e você seguir o que Ele fala são duas coisas diferentes. Todo discipulado existe um preço. Estudando essa palavra, eu adquiri de um escritor que diz que o evangelismo é um pobre dizendo a outro pobre, um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar o pão. E o discipulado é um mendigo dizendo a outro mendigo que ele precisa permanecer na casa de pão, dizendo a ele que ele precisa permanecer naquele lugar, porque em nenhum outro lugar vai haver pão. O discipulado, ele tem um preço. Aprender de Jesus tem um preço. Tanto que um certo dia o Senhor Jesus está pregando, Ele está dizendo algumas palavras que são muito duras. Ele está dizendo sobre comer da sua carne, sobre beber do seu sangue. E os discípulos, alguns dos seus discípulos viram, começam a andar, a ir embora. E Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, muito dura essa palavra. E Jesus vira para ele e diz para ele: Pedro, quer ir você também com eles? Pedro vira para ele, para Jesus, e diz: Senhor, para quem eu irei? Ele não diz para onde, ele não diz para qual lugar, não, ele diz para quem? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, o preço do discipulado, ele precisa ser pago. Porque escutar de Jesus não é a mesma coisa que colocar em prática aquilo que Ele deseja. E muitas das vezes nós somos impedidos, porque nós vemos, porque nós entendemos a profundidade que isso quer dizer.
Nós entendemos, nós vemos na palavra do Senhor, que Jesus, quando começa a chamar os seus primeiros discípulos, eles largam tudo, e a gente não quer largar tudo. Por isso temos medo de se envolver mais intimamente com o Senhor, porque Ele vai dizer pra gente assim: você precisa largar tudo. E a gente não quer largar tudo. A gente ainda quer segurar um pouquinho na nossa mão. A gente vê o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha onde dormir. E a gente quer ter o melhor e o melhor do melhor dessa vida, sem colocar a nossa vida na mão de Deus. Porque Mateus capítulo 6 vai dizer que o Senhor é que cuida de nós. Mas a gente não quer isso. A gente quer cuidar da nossa vida, a gente quer cuidar do nosso dia a dia, do nosso trabalho. A gente quer cuidar de tudo que está ao nosso redor, a gente quer ter mão sobre tudo. E a gente não quer deixar Deus controlar. Por isso nós não nos entregamos, por isso nós temos medo. Por isso nós temos medo, por isso nós não nos entregamos. Por isso nós não nos deleitamos naquilo que o Senhor quer revelar. Por isso o Senhor talvez tenha revelado tão pouco. Porque não há profundidade na nossa entrega. Se não há profundidade na nossa entrega, não há profundidade na revelação. Se não há profundidade na revelação, não há profundidade no fazer de Deus. E se não há profundidade no fazer de Deus, irmãos, estamos vivendo um evangelho mediano. E Deus não quer isso de nós. O que Deus quer não é que a gente relative o evangelho. Deus não quer que a gente pegue o que nós desejamos e coloquemos dentro dessa escala daquilo que nós desejamos, Deus não quer isso. Deus não quer que a gente pegue e a gente entre na presença dEle somente quando nós desejarmos, somente quando nós quisermos. Ele quer que a gente more nessa presença. Ele quer que a gente habite nessa presença. A palavra do Senhor, eu quero terminar. Estou terminando. Porque Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu filho o poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o que está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Aí vem o versículo, irmão, que eu quero que você grave no teu coração, porque ele diz que por amor, ele diz no versículo 36, que como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Irmão, ele está dizendo que é por amor a Cristo que nós somos entregues à morte. Se você não ama, você não é entregue à morte. Se você não é entregue à morte, o teu homem interior não morre. E se ele não morre, um novo homem não pode surgir. Um novo homem, a imagem e a semelhança de Cristo, não vai surgir, irmão, se você não tiver profundidade com Deus. É o amor que gera, irmão, profundidade. É o amor que gera, irmão, intimidade. É num casamento que a gente aprende a amar alguém, irmão. Essa semana eu estava acompanhando as redes sociais e eu estava vendo lá um casal de famosos que se separaram. E muita gente dizendo assim, eles se separaram para que o amor pudesse continuar. Eles se separaram para dar uma chance ao amor. Eu não acredito mais no amor porque
Olha lá, casal perfeito, se separou. Um casal com 2 anos de casamento. Eu olho, irmão, que o casamento ele é uma questão de intimidade. E é no casamento que você coloca à prova todas as palavras de amor que você teceu no namoro e no noivado. É no casamento que você coloca à prova todas as palavras e cartas de amor que você teceu no noivado e no namoro. Não é no noivado e nem no namoro que você diz que o teu amor é eterno, é no casamento. Eu nunca jurei para minha esposa quando a gente namorava ou quando a gente era noivo que eu a amaria eternamente. Mas no dia que eu me casei, naquele dia eu me lembro da minha oração. E diante do pastor, diante de Deus, diante da igreja, eu jurei que eu a amaria eternamente. Seja na doença, seja na alegria, seja em qualquer momento. A partir dali, seria eternamente. Querido, é pelo amor que nós geramos intimidade, e é pelo amor que nós geramos fidelidade. Aquele povo não queria entrar na presença de Deus, porque eles eram um povo de dúbio coração. Ora, eles queriam servir a Deus, mas se Deus não falasse com eles, eles procuravam um bezerro de ouro. E olha o que Paulo fala, que é por amor a Ele que nós somos entregues à morte. Mas ele diz que todas essas coisas, em tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Deixa eu te falar, não tenha medo de se entregar ao Senhor. Não tenha medo de ir mais profundo na santificação. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que sem a qual nós não veremos a Deus. Nós não veremos a Ele. Não tenha medo, querido, de buscar mais profundo no Senhor, de pedir a Deus que entre mais profundamente na tua vida, despedaçando ainda qualquer tipo de jugo que ainda exista. Não tenha medo, irmão, de passar mais tempo de oração no seu secreto. Não tenha medo, irmão, de se revelar ao mundo como o homem ou a mulher que Deus deseja que você seja. Não tenha medo de falar das coisas de Deus, de amar a Deus e das pessoas pensarem que você é louco. Mas é loucura, Daniel, ter paz nesse momento. Não é loucura. Nós temos a paz que excede todo o nosso entendimento. Mas é loucura falar de alegria. Não, eu estou alegre todo dia, embora eu não sei como vai ser o meu amanhã, embora eu não sei como vai ser o amanhã do nosso país, eu estou alegre todo dia, porque a minha alegria vem daquele que fez os céus e que fez a terra. Daniel, mas como é que vai ficar a economia? Eu não sei, querido, mas eu tenho esperança no meu coração, eu tenho paz no meu coração, eu tenho alegria no meu coração, porque ela não vem dos homens, ela não vem da minha força, do meu braço, ela não vem da minha capacidade, ela vem do Deus que criou os céus e terra, e somente a Ele eu vou me prostrar todos os dias. Por isso que a gente anda prostrado, irmão. Por isso que a gente anda de joelho diante de Deus. Por isso que a gente se prostra, por isso que a gente se dobra, por isso que a gente desce ao mais profundo, para que não ache em nós, irmão, capacidade alguma, para que em todo momento seja por Ele. E eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida, porque se você ama ao Senhor, se você ama Ele, você precisa gerar no teu coração, irmão, fidelidade, intimidade e intensidade, profundidade, irmão. Deus está te chamando para falar contigo. Não tenha medo do que Ele vai falar. Se Ele falar para a esquerda, vá para a esquerda. Não tenha medo, não olhe para trás. Se Ele falar, irmão, para você ir para a direita, vá para a direita, porque Ele vai garantir todo o teu caminho. Se Ele falar para você voltar, volte. Se Ele falar para você avançar, avance. Mas não tenha medo.
Não tenha medo de descer mais profundo nessa noite. E eu quero orar com você, querido. Eu quero orar com você. Porque Deus hoje, Ele quer se revelar à nossa vida. Feche seus olhos. Dobre sua cabeça. Se você puder, se ajoelhe diante de Deus nesse lugar onde você está, no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha. Não importa o que as pessoas vão dizer, eu sei que a presença do Senhor, ela vai ser grandiosa nesse lugar. Não importa o que as pessoas vão falar, eu creio que a presença de Deus já está tomando esse lugar aonde você está. Eu já posso ouvir o barulho da presença de Deus nesse lugar. Eu já posso ouvir o barulho, nós cantamos uma música, qual é o som, qual é o som? Quando Deus desce na terra, eu sei qual é o som. É o som de uma voz que diz, continua, me busque de todo o coração, que eu vou ser conhecido de cada um. Não pare, busque incessantemente. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite, Pai, nesse dia, nessa tarde, aonde, ó Pai amado, essa palavra está chegando, aonde esse canal de mensagem está chegando, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor não afaste de nós a Tua presença, Senhor. Deus, que o medo, Pai amado, não seja um muro, Senhor, entre nós e o Senhor. Que os nossos pecados, Senhor Deus, não sejam, ó Pai amado, um muro, Senhor, entre nós, Senhor, mas que possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos viver uma vida contigo, Senhor. Deus, nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai amado, a Te buscar cada dia mais, a darmos mais intensidade, Senhor Deus, em nosso momento de oração, a darmos mais intensidade, Senhor, em nosso momento de leitura da Tua palavra, a darmos mais intensidade, ó Pai amado, a cânticos e louvores, Senhor. Pai, nós queremos louvar e cantar a Ti, Senhor, nós queremos orar a Ti, abrir a palavra dentro do nosso quarto, ó Pai amado, e ver o nosso quarto resplandecendo de luz, Senhor. Assim como o Senhor se manifestava naquele tempo, Pai, se manifesta hoje sobre as nossas vidas. E acima de tudo, Senhor, continua trazendo revelação, Senhor. Revelação, ó Pai amado, ao Teu povo, ó Pai. Revela-nos quem Tu és, Senhor. Porque como disse Pedro, ó Pai, para quem iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai. Deus, nesses dias que temos vivido, ó Pai, aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua igreja no meio dos dias, Senhor. E que possamos, ó Pai amado, dentro das nossas casas, ó Pai, dar continuidade, Senhor, àquilo que o Senhor já tem feito no meio da nossa igreja, no meio da nossa comunidade de fé, Senhor. Que haja avivamento nesses dias, Senhor, e que esse avivamento, ó Pai amado, seja de pais para filhos e filhos para pais, Senhor. Que seja, ó Pai amado, no seio familiar, ó Deus. Que seja no seio da família, ó Pai. Que esse fogo queime, Senhor. Que esse fogo arda, ó Pai, de uma tal forma, Senhor Deus, que sairemos desse momento, ó Pai, mais íntimos de Ti, Senhor, do que entramos, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Gerando família, gerando vida e gerando fé. Amém.